Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 458. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui do lado do Gibson e do Dudu. E onde foi para a Ana, meus amigos? Cadê a Ana? A Ana tá passeando, né? Patroa é outra coisa, né? É outro rolê, né? Passeando aonde? Ela falou que ela foi num congresso, a trabalho. E a gente não acredita. Que nem o Dudu fala que vai nadar, a gente sabe que não é isso, velho. Né? Então assim, a gente sabe que é só A pra aproveitar a diferença vida. é que quando eu falto, eu não uso o cartão corporativo da Irmandade. A Ana tem usado o cartão corporativo da Irmandade. Depois a bucha chega aí pra vocês aí com o cartão corporativo da Irmandade. Eu não sei quem paga esse cartão corporativo. Não sou eu. Não sou eu. Bom, meus amigos, os resultados da semana. O Corinthians empata com o Internacional, né, em 1-1. Gol do Guinegão. E a gente leva aquele gol com penalidade pra lá de duvidosa, enfim, mas no final do jogo. E depois uma vitória elástica aí contra o Mirassol. 3-0, gol do Maicon, do Yuri Alberto e do André marcando o primeiro gol ali, o meio-campista André, garoto da base. Aí André Luiz, né? Agora tá só André, enfim, não sei se ele vai virar André Luiz, vai ser André. Eu podia ter um apelido, o garoto, né? Casas André Luiz. Aí é patrocínio já, quase. Mas antes de falar das partidas, Dudu, vamos falar da nossa série de vídeos que a gente vai lançar em outubro, né? Outubro, já estamos no mês de outubro, mas vai começar a lançar eles do dia 15 para o dia 16 de outubro, vai o primeiro vídeo no ar. No ano passado a gente fez a série dos 31 piores jogadores da história do Corinthians. E dessa vez, qual é a nossa série, Dudu? Fala pra gente. Dessa vez são os 16 piores jogos que o Corinthians fez. Não entram esse ano, né? Alguns jogos esse ano, assim, impressionante. Poderia muito bem entrar aí. O Corinthians tem bons candidatos esse ano. Teve bastante jogo. O Corinthians teve, mas foi uma série escolhida a dedo. Aí acho que muitos jogos vocês já sabem. É rapidinho, tá muito bacana, tá muito divertido aí com a edição aí do Gui, as falas, o Ícaro, o Fábio também participando. Então escolhemos 16 jogos ali numa votação terríveis do Corinthians para comemorar aí o mês de outubro, né? Dia das Bruxas, Halloween, enfim, o terror que se instala em outubro. A série começa aí, que nem o Gui falou, dia 15, vai até o dia 31, né? E a gente espera que vocês gostem. Foi feito com bastante carinho, tá bem legal, tá bem divertido, é rapidinho. E depois a gente vai querer o feedback de vocês aí. É isso, a série chama Relembrando 16 jogos que gostaríamos de esquecer. Começa aí do dia 15 pro dia 16, mas né? A gente queria esquecer, pra que ficar relembrando? É pra exorcizar mesmo, Gibson, pra expor, né? Fazer esse feitiço, jogar tudo contra o feiticeiro. Mais, sofre mais ainda. Imagina eu que tô editando cada vídeo desses aí. Pois é. Vocês vão passar um minutinho aí, mas até terminar a edição, enfim. Relembrando, então, esses 16 jogos a partir da meia-noite do dia 15 para o dia 16 começa o primeiro vídeo, vai ao ar. Enfim, com os resultados dessa semana, né, o Corinthians só tá no Campeonato Brasileiro. Estamos em 10º lugar ainda, apesar da tabela, enfim, dos outros jogos da semana. Em 10º lugar ainda, né? Não, 11º agora. Tô olhando aqui pelo desempate e tal. Saldo de gols, né? Vitórias. 11º lugar, 33 pontos em 27 partidas, aproveitamento de 40%, que coloca a gente, na verdade, pelo aproveitamento, a gente cai em umas posições, está em 14º, né? Ainda tem algumas diferenças de jogos aí, eu espero que isso acabe logo, para a gente ter uma noção mais exata da posição do Coringão, né? Mas de 6 pontos, a gente fez 4. Eu acho, na minha opinião, a gente jogou melhor no meio de semana e acabamos só ficando no empate. A gente jogou pior no sábado e conseguiu uma vitória incontestável, né? 3-0 e um show do Yuri Alberto. Enfim, o que o Yuri Alberto errou na semana passada, domingo passado, dessa vez ele acertou demais. E Gibson, como é que você consegue explicar isso então? Jogamos pior e ficamos só no empate, e até jogamos melhor contra o Flamengo, por exemplo, do que jogamos contra o Mirassol, e no Mirassol a gente conseguiu um resultado estrondoso aí de 3-0. Mas é fácil, o nome desse jogo aí é aproveitamento, né?
É coisa, se você pode ter 3 chances no jogo e fazer 3 gols, ou pode ter 30 chances no gol e não fazer nenhum. No jogo não fazer nenhum. Então tem que saber aproveitar, e essa partida a gente soube aproveitar. No fim de semana passado, enfim, contra o Flamengo, a gente desperdiçou gol pra caramba no primeiro tempo. E fora o pênalti do Yuri, não vou mentir. Fora, né? Fora o pênalti do Yuri, enfim. A mesma coisa na quarta-feira, né? Quarta-feira a gente jogou melhor, só que, enfim, não convertia, né? E aí, chegou no final, teve aquele pênalti, enfim, pra balde de água fria nos 40 e tantos segundo tempo, sei lá. Finalzinho do jogo, a gente já contando com a vitória, todo feliz da vida. E 2 pontos jogados no lixo. É isso, né? E eu avisei, né, no podcast anterior, que o empate era o resultado mais comum do Corinthians no Beira-Rio, lá nos últimos, sei lá, tantos jogos. E ele tava quase saindo disso, mas no final veio o empate. E você, Dudu, como é que você explica aí? Jogar bem e sair só com um empate ou uma derrota, como foi no domingo passado, jogar mais ou menos e um 3-0 aí sonoro. Acho que é o que o futebol proporciona, né? Acho que é o único esporte que você pode jogar mal e ganhar, você pode jogar bem e perder, você pode jogar com 8 e ganhar o jogo, o adversário pode jogar com 8 e você perder. São coisas que só o futebol proporciona. Quarta-feira, o Corinthians jogou bem, mas não foi eficiente. E ontem foi algo meio que curioso, porque o Mirassol foi melhor que o Corinthians, só que o Gibson falou da eficiência. O Corinthians fez 3 gols, tanto é que o Walter e o Neneca não tocaram na bola. Foi um caso raro do futebol, que o goleiro do Corinthians não fez uma defesa, e eu acho que o Walter não fez uma defesa, que entrou e a bola não chegou muito no gol do Corinthians. Mas são coisas do esporte, que nem eu falei, o futebol proporciona. O que foi bacana ontem foi um pouco essa redenção, essa grande partida do Yuri Alberto, pelo que ele tinha feito no final de semana passado. Foi muito legal ver o André fazendo o gol também, mas foi uma vitória fundamental e coloca a gente aí, que nem você falou, no meio da tabela, mas tem jogos para acontecer, mas o Corinthians estava precisando tirar essa zica aí de não vencer em casa, que fazia muito tempo, e foi bom que foi uma vitória em grande estilo. Enfim, vocês falaram da partida, eu fiquei com a impressão de que foi a Taylor Swift mesmo, né? Aquela história quando ela lança um álbum, o Corinthians, na partida seguinte, acaba jogando, não sei que jogando bem, né? Consegue um bom resultado, normalmente, né? E na quinta-feira ela lançou The Life of a Showgirl, que o Gibson já, inclusive, decorou 100% do álbum para ensinar para os alunos dele de guitarra, cada riff do álbum da Taylor Swift. É o 12º álbum da cantora. Essa relação do Corinthians com a Taylor Swift só falhou em 2024, quando o Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino depois do lançamento de um álbum, né? Mas por enquanto já são 11 vezes que aconteceram resultados positivos. Dessa vez foi a maior vitória, né? Normalmente os resultados advindos do poder sobrenatural da Taylor Swift é 1-0, 2-1, 1-1 ali e tal. Dessa vez foi logo 3-0 para mostrar quem manda, né? Ela não veio na NFL, mas mostrou a sua presença aí na Neoquímica Arena na noite do sábado. E a gente tem que falar, meus amigos, do Yuri Alberto, né? O personagem desgraçado da semana passada. Eu ainda tô com muita raiva dele, muita raiva. Toda vez que começo a pensar no que ele fez na semana passada, dói aqui meu coração. Mas ontem, uma partida de destaque, né? Sofreu a penalidade, eu acho também duvidosa, como foi a nossa no meio da semana, mas enfim, sofreu, marcou o gol e deu assistência, Gibson. É a volta do Yuri Alberto, Ele tinha marcado, depois que ele fez a cagada lá, ele até marcou contra o Flamengo, mas ficou meio esquecido aquele gol. E dessa vez uma partida espetacular do Yuri Alberto, eleito craque da partida pela Irmandade Corintiana. Eu acho que para responder essa pergunta que você fez, a gente precisa ir um pouquinho mais para trás. Porque desde que ele teve aquela contusão e depois na sequência ele teve aquela cirurgia daquela hérnia, ele voltou a jogar, ele ainda não tinha voltado a jogar bem, pouca eficiência, perdendo gols bestas. Enfim, ele voltou a jogar bem, piada, falei isso, no jogo contra o Flamengo. Desperdiçou aquele pênalti bizarro, mas depois marcou um gol, enfim, participou de outras jogadas, enfim, estava ativo na partida. Se fosse possível editar, tirar aquele trechinho, a partida dele teria sido muito... Então, teria sido a primeira partida boa dele pós-cirurgia. E ontem, de novo, pô, baita atuação dele, né? E é bom sinal isso, porque, enfim, a gente tá precisando dele de volta, ele tá muito devagar, muito ineficiente. E juntando ele com o Guinegão, que também vem numa fase muito boa, aproveitando muito bem as chances que tem tido, cara, é um ataque perigoso, cara. É um ataque que, se um vacilar, o outro tá ali pra ajudar e corrigir.
Mas isso com o Yuri Alberto voltando a jogar bem, sorte nossa. A gente vai precisar. E você, Dudu, como é que viu o desempenho do nosso camisa 9 na noite de sábado? Você acha que ele tá 100% recuperado? Ou você ainda tá com uma raiva dele como eu tô aqui? A raiva a gente vai ter porque desperdiçamos os pontos, né? É o que o Gibson gosta, a gente sabe falar. Cada jogo, a pontuação é a mesma contra o primeiro, contra o último colocado, cada rodada. Mas o que deu para perceber é que pelo menos ele estava suspenso no jogo de quarta-feira, mas acho que ele trabalhou bem a cabeça essa questão essa semana e ele não sentiu tanto quanto a gente imaginou. E a torcida também, nesse aspecto, foi favorável, foi bem positiva, né? Não estava vaiando ele, não estava xingando a hora que ele pegava na bola. Achei muito bacana essa volta por cima, vamos falar assim, do Yuri Alberto nessa partida e foi presenteado aí com... Não foi, bem barba, cabelo e bigode, como a gente gosta de falar, mas foi quase isso. Mas agora o grande teste para vocês, se vocês perdoaram ou não o Yuri Alberto. No jogo, teve o penal, né? O Maicon bateu muito bem, aliás, o Maicon, né? E a torcida pediu pro Yuri Alberto bater o gol, né? Pediu, Yuri. E o Yuri, depois da partida, falou, não, tava decidido que eu não iria bater. Foi o Maicon, bateu e fez. Era o que importa. O que você acha, Gibson? Você acha que ele já pode voltar a bater penais? Ou ainda não? Digo no jogo normal, né? Enfim, eu acho que quando tiver aquela disputa de 5, aí acho que ele tem que entrar mesmo. Sem dúvida. Eu acho que ele pode bater, ele já sabe, cara, a cagada que ele fez. Eu duvido que enquanto ele tiver no Corinthians ele vai tentar outra cavadinha, duvido. Eu acho que sim, foi importante preservar ele nessa partida, pra preservar o cara, pra não botar pressão, mas ele já lidou bem com isso. Na partida de ontem, sofreu pênalti, assistência, gol. Então, assim, que ele já tá recuperado, ele tá recuperado, isso não tem dúvida. Pra mim, ele poderia bater um pênalti a hora que ele quisesse. Eu acho que ele não ia cometer o mesmo erro de novo. Se ele vacilou, cara. Mas pra mim, passou. Eu fico puto se eu lembro, mas já passou. Cara, bora pra frente e o jogo segue. Pra você, então, tudo bem. Se ele voltasse a bater penais, você ia estar tranquilo, suave, não ia ficar bravo. E você, Dudu, como é que tá vendo isso? Você já perdoou, tá tudo certo? Pode voltar a bater penais. Se você fosse o Dorival, na próxima partida você fala, não, Yuri, tá suave, pode bater sua penalidade lá, que eu tô tranquilo aqui no banco também. Olha, eu acredito que sim, Gui. E eu até explico. Porque os últimos 2 pênaltis, se eu não me engano, ele perdeu. Lógico que contra o Sem Mundial ele bateu bem, enfim, mas eu acho que seria importante ele bater um próximo ainda num jogo. Se possível, num jogo que nem foi ontem, a gente já ganhando o jogo, 2-0, um resultado mais próximo no final da partida, ele, se houver um pênalti, já que quase nunca tem pênalti para nós, né, ele bater e tirar essa zica de ter perdido os outros 2. Acho que seria importante para ele. É goleador e próxima vez, acho que o próximo pênalti ele não vai falhar, não. Eu acho que vocês estão muito mole com o Yuri Alberto, estão perdoando muito fácil a grande cagada que ele fez. Eu discordo completamente do que vocês falaram. Eu acho que você que tem o coração amargo, Gui, é diferente. Pode ser também. Assim, numa disputa de pênaltis, aquelas alternadas e tal, ele tem que bater, não vai começar a entrar zagueiro e tal. Eu não deixaria ele bater pênalti até o final do ano, pelo menos. Eu tenho que sofrer, tenho que mostrar pra ele que ele fez uma grande merda e que precisa aprender com a lição, e não é aprender num jogo só. A cagada que ele fez foi muito... E a lição pros outros, né? Pros outros. O Roberto é um cara legal, bacana, enfim, simpático, não é polêmico de maneira nenhuma, né? A cavadinha até sai do que é o normal dele, né? Mas ele precisa servir também de exemplo pros outros. Pro André que tá subindo aí, pro Guinegão, ó. O cara tem nome aqui, é o artilheiro da Neoquímica Arena, mas ele fez essa merda e tá pagando por isso. E você, jovem, tem que aprender a não fazer isso daqui pra frente. Eu acho que seria importante ele não bater. Mas enfim, a torcida já tava pedindo ele, eu já tava estranhando. Enfim, ontem no sábado, né, numa partida esplendorosa do Yuri Alberto, ele completou 100 jogos na Neoquímica Arena. Já são 47 gols no nosso estádio, 14 assistências, então completando 61 participações em gols. Histórico aí, o Yuri Alberto, né, Dudu? É muito interessante você ver que de 100 partidas, ele teve participação em 61 gols, né? Para ver que ele não é só aquele camisa 9, batalhador, que tá lá só para empurrar a bola para ele. Ele tá sempre no correndo, ajudando o time, marca, tá indo pelos lados. E espero realmente que
que esse número aí dele, eu sei que é difícil, acho que é um percentual até bem elevado, mas que se mantenha pelo menos, enfim, nas próximas partidas aí, no próximo ano, já que ele renovou com a gente, porque é um camisa 9 que já está bem marcado na história do Corinthians e ele tem tudo para se tornar ainda mais ídolo se continuar com os números desse aí, principalmente dentro da Neoquímica Arena. E você, Gibson, tá feliz com o camisa 9 aí, artilheiro da Neoquímica Arena, 100 jogos no nosso estádio? É uma média bem boa, né? Meio gol por partida, fora as assistências. Se o time tivesse um pouco mais ajustado, a sensação é que essa média seria maior ainda. E não são nem um pouco ruins. Se você comparar, principalmente com os jogadores que estão em atividade no Brasil, é um número bem alto. E vale lembrar que eu não falei, pensei que o Gibson fosse falar, que ele pegou aí 2 períodos de seca, né? Ele ficou muito tempo sem fazer gol no Corinthians, jogando as partidas, né? O Química já é um aproveitamento ótimo, mas ele poderia estar com um aproveitamento excelente. E quem tem um aproveitamento muito bom é o Guinegão, né? Já são 14 jogos do nosso atacante da base, né? E ele já tem o melhor ano de estreia de um atacante corintiano desde 1987. Levantamento ali do Tomás Rossolino. Em 87, o Marcos Roberto estreou, né, pelo profissional e teve 6 gols e 2 assistências, 8 participações e gol. O Guinegão já tem 7, 5 gols e 2 assistências. E o ano não acabou ainda, né? O Gil, em 2000, o atacante, enfim, ponta, teve 5 participações em gols no ano de estreia. E o Marques, também um ponta, enfim, de 93, né, no ano da sua estreia, também teve 5 participações, mas ele fez 1 gol e 4 assistências. O Gil fez 4 gols e 1 assistência. O Guinegão aí, próximo de se tornar a melhor estreia de um atacante corintiano, indo além até de 87, Gibson. E se você pensar, né? E ele ainda, além de tudo, tem um nome lindo, né? Sim, Guilherme, pô, é lindo demais o nome. Não, cara, eu espero que não mude, sei lá, pra Guilherme Andrade, sei lá. Porque, mano, o futebol tá carente, cara, de uns caras com uns apelidos legais. Mas essas coisas fazem falta no futebol. Mas enfim, voltando pro Guinegão, assim, tem que considerar que ele tá estreando o quê? Nesse último terço do ano, né? Eu não sei se as estatísticas sobre esses outros jogadores consideram que se eles estrearam antes no ano, se tiveram mais tempo no ano pra fazer esse número de gols e assistências. Então, assim, é uma estatística que é ruim de comparar sem saber o número de partidas que eles jogaram. Eu prefiro até mais do que o número de partidas a minutagem, porque, por exemplo, o Guinegão, ele tem várias partidas que ele tá jogando como titular, mas dessas 14, né, não entrou começou como titular a partida. E aí é mais impressionante ainda, porque ele tá com uma média de gols, por exemplo, pau a pau com o do Yuri Alberto, né, na arena. Então, impressiona mais ainda, quando você vê que, assim, é muito pouco tempo de campo pra ter esses números. E o que mais impressiona do moleque, assim, o quanto ele é simples, cara. Ele não tá deslumbrado porque tá acontecendo isso com ele. Um moleque jogando a bola que ele tá jogando nessa idade, enfim, tem tudo pra crescer mais ainda, ganhando experiência, ganhando minutagem. Se ele mantém o pé no chão, cara, tem tudo pra ser um baita jogador, né? E esses números dele, até como a gente fala, talvez sejam ótimos pela quantidade de jogos que a gente, né, Corinthians faz no decorrer desse ano em relação, acho que essas comparações, porque ano passado, os anos anteriores eram menos jogos, em 87 menos ainda, mas o que chama a atenção é isso, ele tá fazendo esses números em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ele tá fazendo gols em times grandes, em adversários difíceis, em zagueiros mais experientes, mais cascudos, e ele tá lá, que nem o Gibson falou, ele faz o gol, fica parado, já fica pensando no bife acebolado que vai comer depois, que ele pede sempre. Então, bacana. Que ele possa continuar assim, que ele tá sendo bem humilde e não tá deixando isso subir na cabeça. Só queria comentar que o Dudu tocou um ponto importante, que é a minha desavença com o Guinegão. Bife acebolado não, mano. Parmegiana. Guinegão, foca no parmegiana, mano. Bife acebolado também é bom, Gibson. Bife acebolado, pô. É que o Gibson tem preconceito com cebola. O paladar dele não chegou na vida adulta. Pô, carne, molho de tomate, queijo, não precisa de mais nada, cara. Sal. E do outro garoto destaque aí, marcou o primeiro gol dele agora nesse sábado, né? O garoto André Luiz. André Luiz, com Z, pelo que eu entendi, o nome dele é com Z. 19 anos. Marcou o primeiro gol, tem contrato até dezembro de 29. Pelo que eu entendi, ele chega no Corinthians no sub-11 e era lateral direito. Mas no sub-17 colocaram ele pro meio
jogando ali de volante. Você foi um dos que pedia para a participação dele, enfim, queria ver mais o garoto. Tá gostando dos minutos do André Luiz? Tô gostando sim. Ele é um jogador, que nem você falou, ele começou mais pela ala, mas ele tem ele tem bom passe, ele joga de cabeça erguida para ser o volante, ele sabe, ele conduz bem a bola, ele é mais forte, né? Em comparativo, vai com o Rian, você vê que ele é mais troncudo, ele é mais forte assim fisicamente. O pouco tempo que ele tem entrado, ele tem correspondido. Acho que ele está sendo muito feliz nas marcações, no espaço que ele está ocupando no campo. Está chegando no ataque, mas ao mesmo tempo sabe defender. Ele vai ter, acredito que, mais minutos nas próximas partidas. Titular, a gente sabe que vai ser difícil, mas é um jogador que começa a ser olhado com mais carinho, acho que pela comissão técnica, para poder ser aproveitado em mais tempo no jogo. Assim. E ainda bem que o Corinthians renovou com ele, porque é um garoto da base aí que precisa também ter seus cuidados, que vai dar muitos frutos para o Corinthians. E a multa dele, Gibson, nessa renovação, né, foi para 112 milhões de reais. Para dentro do país, acho que é 40, alguma coisa assim. Essa é para fora, né? Mas aí veio o time lá do City, compra por... Enfim, a gente sabe que esse truque aí, que já fomos vítimas, vamos esperar para ver se vai mudar alguma coisa nesse sentido. Tá gostando do André Luiz com Z, Gibson? Esse sem apelido. E o próprio Michael comenta, né, de que esse moleque, desde que ele chegou lá, com 11, 12 anos de idade, já vem jogando muita bola. E às vezes que ele já tinha, mesmo sem aparecer, mas que ele já tinha feito alguns treinamentos com a torcida, com o time principal, enfim, pra ganhar experiência, enfim, ganhar rodagem, né, enfim, ter contato com... Falou, ó, agora o nível da água aqui é mais profundo, né, tem que nadar melhor, enfim. E todo mundo sempre elogiou o moleque. Legal pra caralho, eu fiquei mó feliz quando eu vi que o moleque marcou um gol, né? E você vê, todo mundo foi cumprimentar ele. Todo mundo, sem exceção, né? Você vê como o time ficou feliz do moleque marcar o gol. Me deixou feliz, assim, acho que o time tá integrado, né? E cada vez mais a gente começa a aproveitar que, enfim, era uma sina nossa negativa nos últimos, sei lá, 10 anos, de não aproveitar bem a base, né? Pô, tá na hora de começar a aproveitar bem a base. Cara, faz uma diferença no plantel do time, né? Precisa contratar menos gente, pô, de repente aquele cara que, pô, você pode confiar nele. Pô, é uma opção hoje em dia o Guinegão. Eu acho que o André tem tudo pra virar uma opção também. Boa. O Vitinho, falaram alguma coisa da contusão dele? Vocês estão sabendo? Ele saiu contundido, né? Ele entrou durante a partida e foi substituído, né? Então o Corinthians acabou gastando 2 alterações na mesma posição, sentindo o joelho lá. Depois não vi mais nada sobre isso. Vocês sabem de alguma coisa ou não? Hoje, no domingo, ele foi submetido a exame de imagem e, basicamente, ele teve uma lesão no menisco medial do joelho direito e vai fazer uma artroscopia amanhã no Sírio-Libanês, dia 6. Então vai ficar também aí um tempo fora. Não deve voltar esse ano, imagino. Provavelmente não. Eu até fui pesquisar, porque, enfim, geralmente a gente tem a Ana aqui, que é a nossa doutora, para elucidar essas questões, mas o menisco, basicamente, o osso do fêmur, ele tem 2 cabeças, né? A hora que ele encaixa no joelho, debaixo de cada cabeça dessa é uma cartilagem, uma do lado de fora do joelho, lado externo do corpo, que é o menisco externo, e o menisco medial, que é o do meio do corpo para dentro, enfim. Então foi esse aí que ele sofreu a lesão, né? Então, basicamente, mais um jogador no departamento médico. Uma pena. É uma pena, a segunda contratação do Corinthians no ano, né? E provavelmente já vai perder o ano. O Corinthians só contratou 2 jogadores, o Mandileri e o Vitinho, uma contusão relativamente séria aí pelo período de recuperação, né? Mas obrigado, Gibson, pela informação. Bom, Dudu, e como é que foram as brabas na Libertadores feminina, né? Que elas estão disputando essa semana. Na Argentina, né, a Libertadores? Isso, na Argentina. As brabas iniciaram o jogo contra o Independiente Del Valle, né? O Corinthians acabou fazendo 1-0 logo de cara, né? Num pênalti na Gabi Zanotti. Ela mesma bateu e converteu. E deu muito espaço para o time do Del Valle. Eu acredito até, a gente não acompanha muito os jogos lá, não sei como é que elas estão, mas eles têm um comportamento bem físico. Elas estavam, acho que, mais inteiras que o time do Corinthians, fisicamente, em função da maratona de jogos que a gente fez recentemente antes, né, e das decisões antes da Libertadores. E nós fomos castigados com um gol aos 96, praticamente. Era o último lance da partida.
jogaram uma bola de lateral na área, a menina lá do Del Valle pegou um voleio, botou a bola no ângulo, e foi uma pena. O feminino dessa vez deixou a vitória escapar, até porque o Independiente Santa Fé, que é o maior adversário do grupo, tinha vencido o Always Red por 7-0, e hoje o Corinthians pegou o Always Red e, pelo saldo de gols, fez bem porque fez 11-0. Impressionante, 11-0. O Corinthians mal começou o jogo, né? A Ariel já fez 1-0 com 1 minuto de jogo. E o Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, acabou terminando 4-0. E o Corinthians fez 7 no segundo tempo. Foram 2 gols da Ariel Godoy, 2 gols da Thaís Regina, um da Dayana, 2 da Letícia Monteiro, a Gabi Zanotti fez mais um, a Duda Sampaio, a Gi Fernandes, e já praticamente aos 96, 97 foi muito bacana porque a Johnson fez o último gol. E a Johnson já não fazia gol pelo Corinthians também desde maio, ela estava numa seca aí, foi bom para sair, tirar essa zica. A Yuri Alberto, né? Mas o Corinthians acabou tendo 11-0 sem nenhum estresse, assim. Vale ressaltar que foi muito bacana também no futebol feminino aí o Always Red não deu pontapé, não teve falta violenta, não teve nada. Então isso foi muito interessante porque você tá perdendo de 10-0, 9, 11, né? E não dá um pontapé, isso foi muito bacana. Estamos vivos ainda na Libertadores. O próximo jogo é dia 8 contra o Santa Fé. 9 horas da noite, deve ter transmissão do Sport TV também, como transmitiu hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que, na minha opinião, o Santa Fé realmente é o adversário mais difícil do grupo. Convocados! O Corinthians teve 3 jogadores convocados para essa data FIFA, né? O Neneca, o Memphis e o Romero. O Neneca do Brasil, o Memphis da Holanda e o Romero do Paraguai. O Paraguai tem uma coisa engraçada, que vai fazer jogos iguais aos do Brasil, invertidos, né? Tanto o Paraguai quanto o Brasil vão enfrentar a Coreia do Sul e o Japão. Só que, enfim, nas datas, vocês entenderam, né? Deu para entender. A Holanda joga contra Malta e Finlândia, só que em outras datas, né? O Brasil e a Coreia jogam na sexta e na terça. A Holanda vai jogar na quinta e no domingo. O próximo jogo do Corinthians, que a gente não vai comentar nesse podcast, enfim, vai comentar só no podcast na semana que vem, é contra o Santos na quarta-feira. Então, muito provavelmente, o Memphis já estará aqui de volta. Joga domingo até quarta-feira, tem tempo e tal. O Neneca vai jogar na terça, no Japão. Não vai voltar a tempo, não tem como voltar a tempo para fazer essa partida na quarta-feira. E a mesma coisa, o Romero, no Paraguai, vai estar fazendo a partida contra a Coreia na terça-feira. Não vai chegar aqui a tempo para jogar na quarta-feira. A única chance do Neneca chegar a tempo aqui é se o Superman fizer aquele esquema de voltar o tempo dando volta na Terra. Quase. Ou o Superman coloca o Neneca nas costas e traz, né? É mais fácil do que ficar voltando o tempo todo mundo. Saudoso Christopher Reeve. E o Neneca vai ser titular do Brasil, é isso mesmo? Você põe a mão no fogo pelo Ancelotti e pelo Neneca aí? Olha, foi o que o Ancelotti comentou. Ele já disse que ele vem observando o Neneca, falou que é um jogador muito bom de grupo, sabe? Ele falou que quer um goleiro decisivo, que pegue pênaltis. São palavras do Ancelotti. Então ele já tinha deixado claro, após o jogo contra as últimas convocações lá, os jogos contra Venezuela e Bolívia, que ele iria dar uma oportunidade para o Neneca já nesses amistosos. Porque o Brasil e Paraguai fazem amistosos, a Holanda ainda está jogando as eliminatórias para a Copa, mas enfim. Eu acho que o Neneca joga, sim. É um dos jogos, não sei se ele vai jogar o primeiro jogo. Ontem, vamos falar assim, o concorrente direto dele, que seria o Ederson, se lesionou e já foi cortado, foi o chamado John. Então vai ficar o Neneca, o Bento e o John como os goleiros da seleção. Eu acho que o Neneca joga um jogo, sim. Se bobear, ele joga até os dois. Mas acho que um jogo eu garanto que o Neneca joga. E até porque, assim, ontem ele já sabia que não ia jogar contra o Santos. Ele não teria tempo hábil, então ele tomou um terceiro amarelo. Ele não vai jogar contra o Santos de qualquer forma. Então eu acho que foi uma forma mais correta, porque pelo menos a gente pode contar com ele para o restante do campeonato agora, sem essa preocupação de estar pendurado. Neneca vai dar conta lá, e seria legal se tivesse um pênalti ele pegar, porque o Ancelotti ia sair de lá orgulhoso até. Não, Dudu, sem pênalti. Que ele faça lindas defesas, sem penalidades. Todo mundo sabe da capacidade do Neneca. E vocês ouviram aí. O Dudu garantiu, Gibson. Se não jogar, a culpa não é do Ancelotti, a culpa é do Dudu. Tá anotado, devidamente.
pra mim, os jogos ficaram muito mais interessantes. Eu tenho acompanhado muito pouco da seleção. E agora, havendo a chance do Neneca jogar, eu vou ter acordado de madrugada aí pra assistir essas partidas. A gente vai falar um pouco mais dos convocados, né, Dudu? O Dudu sempre traz as novidades, os jogos, enfim, as participações dos corintianos no próximo podcast. Eu espero que ele traga aí, inclusive, a participação do Neneca, que ele garantiu que vai jogar. Vai ser fácil falar. Vai ser o Neneca, o Memphis e o Romero entrando aos 88 no Paraguai, que é a última vez. Então, tá tranquilo. E a gente não comentou, né, Dudu? Mas se o Neneca vai jogar lá no Japão e tal, nesse jogo contra o Santos na quarta-feira, já tá deve garantido. ser a estreia do Felipe Longo. É o Felipe Longo. O Neneca tomou o terceiro amarelo, né? Então, não tem... Nós vamos falar também do Felipe. Vamos trazer notícias. O Donelli não tem chance, você acha, pro Dorival? Olha, o Donelli não ficou no banco com o Dorival, né? Depois de, acho que foi algumas partidas só. Ele tem deixado só o Felipe Longo e o Cauê. O correto seria o Felipe Longo. Mas vamos trazer informações dele no próximo domingo, vai ser legal. Eu tenho total confiança no Felipe Longo, vai ser um grande jogo. Acho que é a estreia que ele merece. E teoricamente ele poderia ter ido pro Sub-20 lá pra seleção, que também passou vergonha, a gente mal falou, mas passou vergonha. Ele poderia ter ido, que ia voltar e ia jogar sem problema nenhum. Mas enfim, vai ser a estreia do nosso camisa 40. E, meus amigos, o presidente da CBF mudou tudo. Mudou todo o calendário do futebol brasileiro para o ano que vem. A apresentação foi no começo dessa semana, né? E a partir do ano que vem, o brasileiro já começa em janeiro. Já vai começar no dia 28 de janeiro e vai até dezembro, até o dia 2 de dezembro. E tem aquele intervalo da Copa do Mundo, no meio do ano, né? Os estaduais estão menores, agora passa de 16 datas, que o Paulista era um dos poucos que usava essas 16 datas, né? Esse ano a gente teve até problema, teve aquela semana quando a gente jogou 4 vezes em uma semana, foi um absurdo, justamente porque o Paulista usou as 16 datas. Vamos passar para 11 datas. Parece que a Federação Paulista pediu mais uma data ali, pediu um favorzinho, mais uma data, pode ser que tenha 12, mas enfim, por enquanto são 11 datas. O estadual vai começar no dia 11 de janeiro, e vai até o dia 8 de março. Eu só queria lembrar que o Corinthians vai fazer a Copa do Brasil, né? Em dezembro desse ano, as partes final. Fazendo a final, que a gente espera que o Corinthians faça a final, a última partida seria no dia 20 de dezembro. O estadual já começando no dia 11. Enfim, o Corinthians terminou da partida, já começa a pré-temporada, né? Um absurdo isso. Então, pensando só no ano que vem, esquecendo esse ano. Mas, enfim, anunciou a criação dos campeonatos regionais, né? Como a Copa do Nordeste, que é um sucesso. Agora vão ter 3 campeonatos regionais. O Corinthians pode jogar a Copa Sul-Sudeste. Participam desse campeonato os times que não estão jogando as competições da Conmebol, né? Então hoje, nesse momento, nessa classificação, o Corinthians estaria nessa Copa Sul-Sudeste. Que vai de 25 de março até 7 de junho. A Copa do Brasil vai incluir mais times, né? Mas todos os 20 clubes da Série A estão classificados. Eu lembro, a gente teve uma discussão ano passado se o Corinthians classificava, se não classificava. Nesse ano, pelo Paulista, a gente já falou, não, mas já estamos garantidos. Não interessa mais. Está na Série A, joga a Copa do Brasil. Os times da Série A entram na 5ª fase do campeonato, né? Até a 4ª fase é jogo único. Da 5ª fase em diante são 2 jogos até a final. A final é em jogo único. E deve ser o último jogo do ano, né? Se o brasileiro, se não acontecer nenhuma questão no calendário, deve ser o último jogo do ano, no dia 6 de dezembro. Muitas mudanças aí, Gibson. O que você achou? O seu destaque, enfim, o que você achou de pior, de melhor? Eu honestamente achei ruim. A única coisa boa, assim, diminuir o estadual, tudo bem, legal, acho bacana. Eu acho ruim começar o brasileiro logo no começo do ano, né? Eu acho bem ruim. Os estaduais até serviu como um aquecimento pro ano, pra você dar aquela afinada no time. Enfim, o time tá voltando das férias. Vai voltar das férias já começando o Campeonato Brasileiro, não faz sentido isso. Enfim, tirar datas na teoria da Copa do Brasil é bom, mas fizeram uma fórmula merda, né? Enfim, é jogo único, depois é jogo duplo, depois é jogo único de novo. Enfim, é um torneio merda com uma fórmula merda. E aí inventaram mais um torneio merda, que é esse Sul-Sudeste aí, que é basicamente pra ocupar calendário de quem tá com o calendário mais desocupado. Enfim, por uma razão o time não tá jogando lá a Sul-Americana, não tá jogando a Libertadores, precisa fazer o time ganhar dinheiro de algum lugar, ter bilheteria, enfim, então inventaram um torneio merda que não vale nada. E a Copa do Brasil, que na teoria, por exemplo, os times que
estão na Série A vão entrar na quinta fase, né? Ou seja, vai basicamente jogar ali quase um mata-mata no final, né? Que é jogo duplo, depois um jogo único na final, pra imitar aquela palhaçada que já fizeram na Libertadores, que por sua vez imitou aquela idiotice que fizeram na Champions. Enfim, ou seja, a idiotice é mundial, é da FIFA, não é só da CBF nem da Conmebol. Cara, enfim, será? Eu achei outro calendário merda. Mas, Gibson, você seria a favor, por exemplo, de eliminar totalmente o Paulista, por exemplo? Não. Sei lá, eu acho que limparia mais o calendário pra mim, arrancando a Copa do Brasil, que não vale nada. E você, Dudu, o que você achou dessas mudanças? Olha, eu particularmente não gostei muito não. Eu acho interessante sim você ter o campeonato o ano todo. Acho que a gente não está acostumado, mas é o que a gente vê no restante do mundo. Reduzir muito o estadual, eu não vejo o porquê, sendo que criaram esse campeonato da Copa Sul-Sudeste que não vale nada. Eu preferiria deixar um pouco mais o estadual, pelo menos o paulista, que é o mais importante do Brasil, com as 16 datas, né, para que pudesse de repente usar um pouco mais desses jogos como a preparação do Campeonato Brasileiro aí, como o Gibson falou. Sobre a questão da Copa do Brasil, eu já sou um pouco diferente do Gibson, eu gosto do Campeonato de Copas, como a Copa do Brasil, só que eu acho que eles fizeram um formato muito elitista, que eles estão privando os times pequenos de enfrentar os times grandes, que é o que muita gente, às vezes, é o jogo que salva a temporada do time pequeno. Então, fizesse os times grandes... Era a graça da Copa do Brasil, né? Era a graça da Copa do Brasil. E eu acho que se você inicia com o jogo único, faz o jogo único até o final. A final, só que eu acho que é bacana ter os dois jogos. Eu acho que não vai dar certo isso aqui, a gente ficar imaginando um clássico aqui de São Paulo, uma final de Copa do Brasil, ser disputada em Brasília. Existe a lei aqui que você não pode ter duas torcidas. Vamos supor que a final da Copa do Brasil ano que vem seja Corinthians e o Sem Mundial. Não, as duas torcidas não vão poder estar, né? Mas a gente joga esse jogo para Minas, não sei. Vai ser muito complicado. Então, eu prefiro que mantivesse assim, ou faz o jogo único até o começo, do começo ao fim, ou mantém o formato assim. Mas eu acho que tirou a graça do formato da Copa do Brasil. Continua não respeitando a data FIFA. Não adianta ter jogos do Brasil e no dia seguinte ter jogo do campeonato, seja brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Eu não sei, algumas mudanças eu vi com bons olhos, eu sei que a gente quer mudanças, precisa melhorar, mas eu acho que eles não souberam aproveitar as ideias para mudar para um formato, usar essas ideias para aí sim fazer uma mudança mais legal, mais atrativa. Enfim, vamos esperar para ver. É positivo que eles estão tentando mudar. Eu também sou com o Dudu, acho legal o Campeonato Brasileiro ser disputado o ano inteiro, eu acho interessante. Mas aí o estadual fica escanteado, né? A gente vai jogar algumas partidas do estadual e provavelmente os times vão colocar os elencos principais para jogar o Campeonato Brasileiro e o elenco meio secundário, não sei, clássicos e tal, o estadual. O estadual, no caso do Paulista, tem um problema grave, né? Ele paga muito bem, os patrocinadores pagaram por 16 datas e só vão ganhar 12, talvez, 11, com certeza, só 12, talvez. Precisa haver uma negociação aí, como é que vão fazer com essas datas. Ninguém vai querer abrir mão de dinheiro, né? Se forem só 11 ou 12 datas, o regulamento do Paulista, que vem sendo o mesmo ano após ano, a gente pode reclamar do campeonato, enfim, tenha seus problemas lá, aqueles grupos que você joga fora do grupo. A gente falou bastante disso aqui em cada campeonato paulista, a gente sempre discutiu isso, mas vai mudar o regulamento e deve ser um regulamento pior, porque vai ser parecido com... Para mudar e ter quantidade de datas e ter os clássicos, que eles querem que tenha os clássicos, né? Todos os anos eles querem que tenha todos os clássicos. Muito provavelmente a fórmula do Campeonato Paulista vai ser uma coisa meio parecida com essa da Champions, né? Que é todo mundo no mesmo grupo, mas eles sorteiam os adversários já dirigindo para que os clássicos aconteçam. Então, sei lá, o Corinthians vai jogar 8 jogos, 3 vão ser clássicos e 5 vão ser contra times menores, que vão ser diferentes dos times que vão jogar contra o Sem Mundial, que vão ser diferentes que vão jogar contra o time do Senhor de Leonor, mas está todo mundo no mesmo grupo, disputando os mesmos pontos. Então, se tiver um time mais fraco, sorteado para os outros times, não para o Corinthians, vai ser um campeonato desequilibrado nesse sentido. Enfim, as fórmulas que estão surgindo aí para você ter menos jogos, elas prejudicam não é a idoneidade do campeonato, né? Não é a estabilidade também. Enfim,
A justiça... Legalidade? Justiça? Não, a justiça esportiva, né? Não é a justiça no sentido de estar furando a lei, quebrando a lei. Mas, enfim, os times jogam contra os mesmos adversários, disputam os mesmos pontos. Aquela ideia meio de todo mundo joga contra todo mundo, tá indo pro água abaixo. Né? A resposta que a gente tá vendo da Europa. E provavelmente vai ver aqui, vai ser um campeonato meio esquisito. Eu ouvi falar que tem a possibilidade do Campeonato Paulista usar essas 11 ou 12 datas disponíveis da CBF, mas continuar com 16 datas. Por quê? A fase final do campeonato seria disputada durante as datas FIFA, né? Então, o Campeonato Brasileiro para, mas aí o regional não, né? Agora tem o estadual e tem o regional. O estadual seria disputado nessas datas FIFA, essa fase final aí. No caso do Corinthians, talvez tivesse que jogar uma fase final sem o Neneca, por exemplo, que está sendo convocado aí. O ACGF falou que lisura, não sei se é lisura, mas vocês entenderam a ideia do que eu quis dizer, né? A ideia de você ter todos os times jogando contra todos, disputando, como é o brasileiro, né? É um campeonato mais igualitário, né? Exatamente, 20 clubes, todo mundo joga contra todo mundo, ida e volta, na minha casa, depois na sua casa, e no final a gente soma os pontos e vê quem é o melhor. Não vai ser assim os campeonatos, né? Os campeonatos vão ser jogos únicos, então vai ser sorteio, uma vez eu jogo na minha casa, outra vez eu jogo na sua casa, contra adversários diferentes, todo mundo disputando o meu bololô. Acho que é um passo para a mudança. Nós estamos longe de chegar num calendário eficiente, né? Aqui o Marcelo, a palavra é equidade. Muito obrigado, Marcelo. Acho que a palavra que você jogou aqui é a mais correta. Marcelo Antônio de Oliveira. Muito obrigado pelo comentário. E eu quero ver ano que vem, pro outro ano o calendário, né? Porque ano que vem tem Copa, enfim, que já ocupa um espaço um mês e pouco ali no meio do ano, e pra variar, a FIFA inflou a Copa do Mundo, então agora tem 48 times, como se tivesse 48 times pra jogar a Copa do Mundo no planeta, não tem. Então vai ser outro campeonato agora cheio de time merda pra jogar, mas tudo bem. Então vai ser um mês e tanto de Copa do Mundo, né? E aí a gente entende que deu uma espremida, aí começa a história de o brasileiro no começo do ano. Mas vamos ver, no ano seguinte, quando não tiver Copa do Mundo, como é que isso vai, enfim, ser melhor equalizado no calendário. Né? No outro ano, em 2027, tem a questão da Copa Feminina, né, que vai ser disputada no Brasil. Tem a questão dos estádios. Então pode ser que tenha também um buraco ali de jogos para a liberação dos estádios e para o país parar para ver a Copa do Mundo feminina, né? Não ficar com campeonatos brasileiros acontecendo durante a Copa Feminina, né? Olha, eu acho que seria do caralho parar para ver a Copa Feminina. Eu acho que a Copa Feminina merece muito isso. Mas eu tô duvidando da CBF. Então, vamos esperar para ver aí, Gibson. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando esse podcast 458. Mas não sem antes o polêmico Gibson lembrar as nossas redes, meu camarada. Pô, eu sou um cara comportado, um cara familiar. Quem não me conhece que me compre, né? Então, vamos lá. Estamos ao vivo aqui somente no YouTube. Temos também o Instagram, o Facebook, Twitter, ou X ou X, como você preferir chamar. Temos o SoundCloud, o iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e aquele que eu sempre esqueço, qualquer? Blue Sky. Blue Sky. Isso aí, que é o Twitter genérico, o Twitter de pobre. Então, olha lá. Todos eles mandarem corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Twitter não é nem Twitter mais, né? É o X sem o Elon Musk. Enfim. É melhor, então, né? Sem o Elon Musk, mas sem também um monte de gente, né? Tem bem menos gente lá, enfim. É a Copa do Brasil dos expressinhos de poucas postagens, né? Então, todas as nossas redes sociais, se mandarem corintiana com TH, só no Blue Sky e no Twitter /X/X, que é mandarem timão. Dudu, estaremos de volta na semana que vem. Qual horário, Dudu? Não, domingão, 7 horas da noite. O horário tradicional da Irmandade, o horário padrão, 7 da noite, para falar basicamente aí da Libertadores feminina, né? O Corinthians joga no dia 8. Vamos falar que nem o Gui falou desse jogo aí já contra o Santos e projetar algumas informações aí do Neneca, do Memphis e do Romero nas participações aí nas seleções. E para você que ficou até o final da nossa live, nosso podcast, fica a dica, hein? Se está pensando em comprar a camisa 3 do Coringão, guarda o seu dinheiro e compra as camisas de 2026, que pelo que estão vazando aí, estão bem mais interessantes, especialmente a 2. Enfim, se for o que estão vazaram aí,
Vai ser lindona a camisa 2 do ano que vem. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando. Esperamos vocês na semana que vem. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Vai, Corinthians! Corinthians!